Hoje nós temos aqui uma prostitutazinha, uma drogada, um casal que briga todos os dias. E eles ensinam o jovem que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus. Quem quer vir fazer parte dele, venham! Venham! Venham fazer parte do meu jardim. Ora! Que fazes tu aqui, ó? Deus de Israel. Eu vim salvar e curar tudo aquilo que havia se perdido. Mas o que queres tu? Uma mendiga suja, com os meus cachorrinhos, uma prostitutazinha, uma drogada. Um casal sendo drogado, brigam todos os dias. Um jovem sem compromisso contigo? Satanás, eu não vim para os sãos, mas sim para os enfermos e doentes. Então, fique! Maria Eduarda, vem aqui! Filha, eu já falei lá no bar. Cara, eu já falei! Mãe, eu já falei, deixa de eu falei! Cara, eu não quero saber de você. Não, eu já falei, eu quero ir pro mundo. Eu quero ir pra balada. Vem cá, me deixa! Cara, quantas vezes eu vou ter que dizer? Cara, eu já falei, me deixa! Eu já disse que eu quero ir pro mundo, eu quero ir pra balada. Eu quero me divertir, eu quero me prostituir. Qual é o teu problema? Será que você não entende? Eu já disse, eu não quero saber de Jesus. Tá bom. Você não quer compromisso com Deus? Então eu não te quero mais na minha casa. Não quero mais saber de você. Você vai morar na rua. Já disse, cara. Eu vou morar na rua. Sacanagem me dá dinheiro mesmo. Eu vou lá, vou me prostituir. Eu vou me drogar. Eu vou dançar. Eu tô nem aí pra você. Jovem, saiba que Jesus quer te dar algo melhor que dinheiro. Jesus? Me dá algo melhor, moça? Esse Jesus não tem nada pra oferecer. Não tem nada pra me oferecer. Eu já disse, eu não quero saber de Jesus. Jesus quer te dar vida eterna. Saiba que Jesus te ama. Jesus me ama, mas eu não quero saber. Estão dizendo por aí que a tua filha é a maior drogada. Agora! O que foi dessa vez? O que foi? Estão dizendo pra você é uma drogada? O que é isso? Esse povo aí é louco fofoqueiro, você sabe falar, dá Eles não iam falar uma coisa dessa à toa. Não ia falar à toa? Não. Ah, tá bom, ai meu Deus, você só liga porque o outro pensa. Você não precisa se preocupar comigo, meu. Ai, dá licença. Menina, eu me mato trabalhar pra te dar o melhor dessa forma que você tá me recompensando, jogando o nome da família na rua, na lama. Isso mesmo, cara. O teu problema é esse. Você se mata de trabalhar, igual a mulher todo dia, mas você não tem coragem de olhar na minha cara e falar que me ama. Isso você não faz. Vergonha de você. Tu tem vergonha de mim? Eu que tenho vergonha de ser sua filha. Os meus amigos, eu saio com eles, eu vou na casa deles, sabe o que eu vejo? A mãe deles falando, eu te amo, dando abraço, falando, ai, ai, ai. E você não é nada. E quer saber de uma coisa? Jovem, está difícil para você? Entregue suas dificuldades na mão do Senhor. Gente, olha, conte pra mim. Fumar maconha é pecado? Fumar maconha é pecado? Esse povo aí da igreja, ai, sabe, fala demais, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, eu vou subir no céu igual todo mundo aqui, sentar do lado do cara e ele vai puxar um baseado com ele. Vocês vão ver. Saiba que você é livre. Ai, que fome que me bateu agora. Ai, eu tô com tanta fome. Alguém tem alguma coisa pra me comer? Eu tô com fome. Pode ser aquele pão que tá há 3 dias na sua casa que você não quer mais. Traga pra mim que eu como. Eu como porque eu tô cansada de ficar procurando no lixo. Eu como tanta comida no lixo, sabe? Que tá nascendo até tapuru no meu corpo. Eu como tanta comida no lixo. Sabe que eu quero uma coisa diferente. Vocês não têm alguma coisa pra me comer? Ai, a minha barriga ronca tanto. Mas ela ronca tanto que quando eu vou dormir eu não sei se é meu nariz ou é minha barriga. Ai, eu tô com fome. Alguém pode me ajudar? Moça, saiba que Jesus não quer te dar migalha. Jesus tem o melhor para você. Se Jesus tem o melhor pra mim, se Jesus quisesse o melhor pra mim, eu não ficava vasculhando lixo. Eu não ficava
palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Sua perna! Sua perna! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Sua pedida! Sua preguiçosa! Sua mais uma roupa! Sua preguiçosa! Eu quero dinheiro! Olha isso aí! Olha isso aí! Tem dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Saiba que Jesus quer restaurar o seu casamento. Ô irmãzinha, hoje não tem dízimo não, viu? Sabe de uma coisa? Eu vou tomar uma branquinha agora. Senhor, venho na tua casa te adorar, Senhor. Venho à procura de um marido, Senhor amado. E no encontro, Senhor amado. Venho com as melhores roupas, com os melhores sapatos, Senhor. Te buscar, consagro, coloco minha vida no altar, Senhor amado. Me nada de um marido, Senhor amado. Me dá um marido, Senhor amado. Jovem, venha para a igreja para adorar a Deus de todo o coração. Deus não quer te dar um marido que te maltrate, que te traia, que te bata. Jesus quer te dar um marido de melhor. Espere com paciência que Ele irá te dar o melhor. De um marido. Nosso filho é avesso. Todo dia está na escola, pregando a palavra de Deus. É por isso que colocamos o nome dele de Moisés! Moisés! O que tu tá fazendo com esse homem do cabelo? Moisés! Meu filho! Meu Deus! Moleque, eu coloquei o teu nome de Moisés para tu liberar o povo de Israel do Egito! Foi o primeiro que nasci com o faraó! Meu Deus! E quem são esses teus amigos aí? Para, tio, sou Zoreia. Sabe o que é poder? Oxe, Zureia! Isso é nome de filho! De crente andar com esses meninos? Meu Deus, uma vergonha! Vai lá, lê o Salmo 119 3 vezes e traz o Edu! Vai logo! Ai, é um povo chato! Ô velho chato! Pensa só! Não. Olha pra cá, 2 segundinhos. Ô povo chato, pensa num velho desse, enche o saco, vocês ficam 4 horas sentados nesse banco aí, esperando acabar o culto, chega em casa meia-noite, pra acordar às 6 da manhã de novo, pô, pra ficar ouvindo lorota. Não, meu lugar aqui, meu lugar ó, é na balada, é curtindo, essa é a minha vida. Você, fala pra mim, você, coisa linda de Jesus. Você aguenta 4 horas sentado aqui? Você aguenta? Tu tem sorte, minha, tu tem sorte. Jovem, ande pelo caminho que agrada os teus olhos e satisfaz o teu coração. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ô novinha do fundo, ei, você, coisa linda de Jesus, cuti-cuti. Olha só o que eu tenho pra você, uma homenagem linda, maravilhosa, quer ver? Chega aí, amigo, chega, curte aí. Vai lá, DJ, 1, 2, 3, som! Olha o pancadão! Olha o pancadão, vai lá, curte, vai! 1, 2, Jovem, entregue sua vida a Jesus, que Ele quer te libertar. Ô, irmãzinha, me libertar? Dá licença, pode falar nota, me deixa em paz. Se o homem parasse de andar por aí, buscando razão para viver e olhasse para cima, lembrando que Deus é a solução para não sofrer.
irmãzinha gospel. Aleluia. É assim que está hoje dentro da igreja. A próxima irmãzinha gospel que é rebelde à sua mãe, não obedece à sua mãe. Quantas vezes a sua mãe tem falado para você que está aqui hoje: olha, filha, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, Deus traz a salvação, mas você está brincando com Deus, está na casa de Deus brincando com o Senhor. Olha, eu te digo que se o Senhor vier hoje, eu vou estar lá no dia do seu enterro, vou estar juntinho, lado a lado com você, e naquele grande dia eu te levarei flores. Quem é que quer estender a mão aqui? Quem quer fazer parte desse grupo, desse jardim? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, Jezabel diz a palavra do Senhor que ela era uma mulher que andava no templo, ela era servia a Deus. Ela era uma mulher que ela induzia as outras mulheres a se prostituir, se pintarem, andarem indecorosamente para atrair a atenção dos homens. Mas um dia ela ouviu dizer que Jeú vinha passando e ela se pintou, ela se arrumou e ela foi para a janela. E quando ela chegou lá, Jeú, vendo que Jezabel estava posta à janela, ele mandou que seus moços subissem e jogassem ela de lá para baixo. Aleluia! E quando Jezabel caiu no chão, ela morreu. O sangue de Jezabel se despediu pelas paredes. E Jeú passou por cima com seus cavalos e cavaleiros. E eu quero te dizer, moça, quero dizer a todos que estão aqui, Jezabéis nova e Jezabéis velha, porque você pode estar dizendo assim: fala, Deus, fala, capeta, fala, mas é para minha irmãzinha que está ali do lado, é para aquela jovem que vem para a igreja e ela vem com a sua saia bem curtinha, com o seu decote bem profundo, para estar mostrando o seu corpo para o meu marido, ou talvez para atrair a atenção de outros rapazes. Olha, Deus também está falando com você, que naquele grande dia, no dia do seu enterro, eu estarei lá e te levarei flores. Ei, me ajuda! Quem pode ajudar aqui essa moça? Quem pode fazer parte aqui e ajudar a consolar essa moça tão triste, tão desconsolada, tadinha? Ela nunca teve um abraço do seu pai, ela nunca teve o carinho da sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe eram tão ocupados na obra de Deus, eram tão ocupados no seu trabalho, e essa moça vivia na rua, no colégio, andando ali com seus amigos, e ela passou a usar drogas. Hoje essa moça aqui, eu tomo conta dela. Você quer que eu tome conta do teu filhinho ou da tua filhinha? Igreja? Se vocês quiserem, eu fico lá na sua casa. E vou ensinar a sua filhinha, o seu filhinho, como eles devem te tratar. E vou ensinar a sua filhinha como ela deve andar. Querem? Não. Quer uma cervejinha? Olha como eu passo dentro da sua casa. Se você vai me dar, quem sou eu para rejeitar? Você quer? Garçom! Serve aqui uma cervejinha para essa moça? Garçom, pode servir que ele que vai pagar. Tá com o dinheiro todo, hein? Eita! Já tô doidona. Tá bom? Vai chegar duro em casa. Então, agora eu vou te dar uma coisa melhor ainda. Vamos ver isso. Agora eu tô doidona, alucinada, ó. Vocês querem olhar pra mim? Pode olhar. Eu vou até cantar uma musiquinha pra vocês agora, ó. Todo mundo, coloca a mão lá em cima e vai. A lua é redonda. A lua é redonda. A lua é redonda e branca. A lua é redonda e branca. Parece essa piroca que cai. Pra quê? Olha, eu tenho algo melhor ainda. Eu vou te dar uma heroína. Se você vai me dar a heroína. Aqui, eu tenho tudo para te oferecer.
Você anda comigo e eu contigo. Nós andamos para cima e para baixo. Seu pai e sua mãe nunca ligou para você, mas eu te dou carinho, te dou atenção, te dou tudo que você gosta. Tá bom? Você quer um pouquinho? Quer provar? Olha. Então sim. Sim. Olha. Olha. Olha como tá bom. Moça. Ô, moça. Olha. Parece que ela tá tendo uma overdose. Moça. Olha, não era pra você ficar assim. Era só pra você provar. Olha, era só pra você ficar louca. Moça, vamos. Olha. Fala com seu pai, fala. Pai, ajuda, pai. Você não sabia brigar comigo. Você é tão bravo, pai. Pai, me socorrer, pai. Me ajuda, pai. Eu não quero morrer. Fala com a sua mãe que está hoje te ouvindo você falar. Pai, me ajuda, mãe. Você nunca ficava do meu lado. Ai, meu Deus, mãe, me ajuda. Agora fala para todos os pais e mães que estão aqui nesta noite. Você que está aí sentado, você se acha muito só porque você prega, só porque você canta. Mas você não sabe olhar para o seu filho e dizer que você ama ele. Não importa o que ele faz, olhe para ele e diga que você o ama. Diga ao seu filho, ele vai viver comigo no inferno. E no dia do seu enterro levarei flores. Quem quer fazer parte do meu jardim? Vem! Olha! Alguém tá me ouvindo? Alguém pode me ouvir? Alguém? Por favor? Alguém? Eu tô com fome. Alguém pode me ouvir? Temos aqui também uma mendiga. Olha essa mendiga aqui. Passou muitos dias de fome, né? Catando comida no lixo para comer. Não foi assim? Mas um dia ela chegou na porta do hospital. E lá na porta do hospital, ela se prostrou ali, na lata de lixo. E eu vou te contar a história que aconteceu lá naquele hospital, naquele dia, naquele exato momento. Tinha uma moça, uma mulher que já estava morrendo. Então ela sentiu o desejo de comer alguma coisa diferente. E ali foi servido para ela um prato. Um prato ao qual ela pudesse encher sua barriga, saciar sua fome. E aquela mulher comeu. E quando aquela mulher comeu aquela comida, ela vomitou. Mas ela vomitou o câncer que estava dentro dela. E essa mendiga aqui, quando ela catou naquela lata de lixo, ela achou esse presente aqui, ó. Ela achou esse vômito. Tá quentinho, tá bom? Ela achou esse vômito aqui que era daquela doente. Era daquela mulher que estava com câncer. Ela vomitou aquele câncer aqui nessa sacola. Mas tá bem quentinho. Quentinho. Mas você pode comer. Pode comer que vai matar sua fome, vai saciar sua fome. Come. Tá quentinho, tá bom, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Toma, come tudo. Tá muito bom. Olha. Tá vendo essa mendiga? Olha como ela tem muitos. E no dia do seu enterro, eu estarei lá. Levarei flores. Você, amado irmão que está aqui nesta noite, eu digo para você uma coisa. Essa mendiga passava fome. E você, que Deus tem derramado do pão sobre a tua mesa. Ele tem dado tudo do bom e do melhor para você. Você não tem passado fome, porque o Senhor tem dado o bife da salsicha. Mas você não mura quando o que chega na mesa. E você pergunta assim, só tem isso aqui para comer? Hoje eu vou ter que comer boiudo. É isso aqui que Deus tem para te dar, boiudo, salsicha. Eu já estou cheio de comer salsicha. Murmuradores, tretadores, que murmuram a todo tempo, todo momento estão murmurando, porque não estão satisfeitos com o pão que Deus tem te dado. Deus tem saciado a tua fome.
mas você murmura. Olha, eu vou falar para você de um povo a qual Moisés foi tirar lá do Egito. Aquele povo estava ali na garra de Faraó comendo cebola, comendo alhos, mas eles foram libertos pelo poder de Deus. Como você hoje, como você, amada irmã, como você, amado irmão, foram libertos das garras de Faraó, da opressão do inimigo, do adversário. E aquele povo peregrinando, e aí eles murmuravam, porque eles sentiam falta da cebola, eles sentiam falta lá do alho do Egito, a qual o Faraó oferecia para eles. Eu vou fazer com você assim começando a mentir. Olha, e Deus tão bom, honrando todo o tempo a sua palavra, derramava do maná. Olha, o sol era tão quente, Deus mandava nuvem para cobrir aquele povo, mas mesmo assim murmuravam, porque estavam insatisfeitos. Crente insatisfeito dentro da igreja, que não glorifica a Deus, que não exalta o Senhor, dá um testemunho lá do lado de fora, sai pela rua, falando do pastor, falando da mulher do pastor, falando do dirigente da obra, fala de todo mundo, reclama do que tu come, do que tu veste, mas eu te digo, aquele povo peregrinou ali pelo deserto e as suas sandálias não tiveram nos seus pés, porque foi uma promessa de Deus. Não estou aqui para pegar. Não estou aqui para ministrar a palavra, eu estou aqui para ganhar almas que querem caminhar comigo. Ora. Temos aqui um casalzinho. Olha como é que eu faço dentro da sua casa, ó. Quando você chegar em casa, chama a tua mulher de Deus. Dá elogio pra ela, gente. Dá pra ela, tá igual um cebolão. Ela nem esperava tu chegar cedo. Aí tu pegou ela daquele jeito. Cabelão desse tamanho. Toda suja de fora. Aí depois, você pega ela. Quando ela começar a querer achar ruim, porque não está gostando das tuas palavras, você pega ela e faz assim, ó. Ai, capeta, eu vou te dizer uma coisa, viu? Você colocou vários pratos na minha frente, mas eu não peguei nenhum não, porque não prestava. Com certeza. Mas eu te digo que tem brecha lá. Tem brecha lá e eu tenho entrado através dessa brechinha que tem que estar lá na sua casa, sabia? Você pode orar, você pode ir buscar, você pode clamar, mas se tiver uma brechinha eu te digo que eu uso. É verdade. E eu vou te ensinar como é que você tem que tratar o teu esposo. Porque você ainda não aprendeu direito, mas eu vou te ensinar. Olha, quando ele casar com você, que chegar no primeiro dia da lua de mel, você já disse pra ele assim, bem, arruma a cama. Verdade. Arruma a cama, bem. Me deu uma boa ideia. Já da lua de mel, já de começo. Já logo quem manda é você. Quem vai mandar lá é tudo vai mandar. Então, ele depois de um ano de prova e luta, porque todo casal passa a prova e a luta até se conhecerem muito bem. Você começa a ensinar ele, venha! Quando ele chegar cansado do serviço, todo sujo de tinta, da lama, olha, você hoje vai fazer a sua comida, porque eu não vou cozinhar para você. Os teus filhos estão aqui para você dar banho, porque eu quero comer, porque estou com fome. Olha, eu estava assistindo aquela novela, que aquele homem é pai de todos os filhos que nascem, sabe bem? E não tive tempo para fazer comida para você. Então você hoje vai cozinhar, porque eu quero comer, estou com fome. E depois, quando ele começar a murmurar e reclamar, dizendo que você é uma tola, você pega e faz assim, ó. Quantos estão aqui nesta noite dizendo, mas eu nunca bati na minha mulher? Você pode não ter batido na sua mulher de mão, mas quantas palavras amargas você já disse para ela?
Você é uma porca. Você não é terrorista. Hoje, tem homens dentro da igreja que eles não buscam a sabedoria do Senhor. Ele não espera por Deus para que Deus prepare uma mulher prendada, uma mulher que saiba lavar, passar, cozinhar, uma mulher obediente. E Deus tem entrado dentro da tua casa. Eu tenho destruído a tua família. Eu tenho destruído o teu casamento. Ah, mas eu nunca bati na minha mulher. Mas as tuas palavras doeram mais do que eu disse. Mulher, quantas vezes você casou para quê? Para você viver dormindo até meio-dia, 1 hora, 2 horas? Olha bem, eu estou com sono. Olha, amor, estou com dor de cabeça hoje. Olha bem, eu não posso fazer nada com você. Você nunca foi companheira, você nunca foi carinhosa, você nunca chegou para teu esposo, mesmo sujinho de tinta, e disse: olha, você é uma bênção na minha vida. O Senhor me deu você, mas você é uma bênção. Eu amo você. Você nunca falou isso para o Senhor? E é aí que eu tenho entrado. Aí você logo corre para o pastor. Pastor, o meu casamento está arruinado, está acabado, pastor. O meu marido não me vê. A minha casa está em ruína, pastor. Mas aonde é que eu tenho que você tem errado? Aonde é que você tem errado? Deus está falando com vocês aqui nesta noite. Ei, moça, jovem, você tem vindo para a igreja para quê? É para entregar o teu perfeito louvor para Deus? É para adorar o Senhor verdadeiramente? Ou é para olhar para o banco e dizer assim: ah, cheguei no meu salto, na minha roupa linda, bonita, aquele ali é meu. Esse é o prometido que Deus preparou para eu casar. E eu vou orar. E Deus vai usar vasos na igreja que vai falar comigo e dizer: olha, é esse aqui que vai casar comigo, porque é o meu prometido. E ela tem orado, tem chegado na igreja todos os dias, orando, dobrando os seus joelhos e buscando a Deus. Dai-me marido, Senhor, dai-me o marido. Ela não sabe de outra coisa. Em vez dela falar: Senhor, eu estou aqui na sua presença, busco a ti, Senhor. Usa-me a mim, Senhor, nas tuas mãos como vaso de honra, poderosamente, Senhor. E eu tenho tempo para te servir, eu tenho tempo para te adorar. Não, ela quer somente um marido. Ela vem para a igreja e começa a reparar os rapazes, os maridos que são casados, e ela não quer saber, ela não tem compromisso com nada, ela quer um marido. Moça, olha, eu te digo que no dia do seu enterro eu estarei lá, te levarei flores. Mas irmão, eu tenho vindo para a igreja, irmão. Olha, irmão, eu tenho vindo para a igreja todos os dias. Das 7 horas eu estou lá. 7 horas eu estou lá na igreja. Olha, ai, meu Deus. Eu estava me esquecendo do meu passarinho. O meu passarinho. Bem, esse passarinho aqui, ele cantava na igreja. Ele adorava a Deus, mas queria fama, queria dinheiro, queria os aplausos. E trocou a sua bênção, a sua dádiva. Trocou os teus dons, me vendendo e trocando o teu prato de lentilha. Fica aqui, meu passarinho. Mas eu quero louvar. Mas você não vai louvar. Você é meu. Lembra que tu me vendeu pela fama, pelo dinheiro, pelos aplausos do homem? Lembra? Então tu vai ficar. Vai ficar quietinho. Até a hora que eu te chamar. Abrirei tua boca. Aí sim, você vai louvar para mim. É assim que eu faço. Você é levita. Você é pastor. Você é evangelista. Você é mulher que tem o dom de Deus de profetizar, de louvar, de adorar o Senhor. Que você quer a honra do homem. Você quer a glória na igreja. Você quer estar comigo no microfone, subida lá de cima, louvando. E você quer louvar melhor do que aquela irmãzinha. Você até diz: essa mulher não louva nada. Eu louvo. Olha, eu quero fama. Eu quero
ser chamada de cantora, porque se eu não tiver o título de cantora, de adoradora, eu não vou mais louvar. Você não vai mais nos hospitais. Olha quantas pessoas têm morrido dentro dos hospitais. Olha quantas pessoas estão enfermas. E você está querendo microfone. Você está querendo posição dentro da igreja. Olha, evangelista, você não tem mais compromisso com a obra. Você não sai pelas ruas na madrugada. Cadê a unção de evangelista que você recebeu? Olha, você só quer o cargo, o óleo ungido pela tua cabeça. Olha, mas eu tenho vendido. Olha, eu tenho conhecimento. Olha, eu tenho palavra. Olha, eu tenho com a minha agenda superlotada de compromissos. Olha, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar lá. E no outro dia eu vou estar lá do outro lado. E assim eu estou indo. Eu estou pregando a palavra de Deus na expressão. Você já glorificou a Jesus? Ou você trocou o teu dom, trocou a tua dracma por 100 reais, que foi a oferta da noite. Você vendeu por 800 reais a tua pregação, o dom que Deus te deu. É difícil. Tá dura as palavras, né? Muito dura essas palavras. Que sacrifício. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha. Maior sacrifício foi Jesus. Que ele morreu naquela cruz e o seu sangue foi derramado. E cada gota do sangue de Cristo é vida que ele te deu. Você está aqui hoje por causa do sangue do Filho de Deus que foi derramado. E cada gota daquele sangue vai morrer por novo. Para que você fosse resgatado do fogo das armas do inimigo. Ixi, olha, o capeta está pregando na igreja hoje. Capeta, tu não veio aqui para isso. Tu não veio aqui para isso. Ai, nós temos uma irmã aqui que é fogo puro. Fogo. Ela está debaixo do fogo. Olha, chegou em casa e disse para o marido: marido, nessa madrugada Deus falou comigo. E eu estou debaixo do manto, marido. Olha, Deus mandou eu jejuar 21 dias. Oh, glória! Mas o meu jejum, meu marido, é completo. Não posso escovar nem os dentes para não ter que engolir a paz. Sem sabedoria. Sem sabedoria, mulher tola. Olha, eu vou te dar um exemplo. Baixo, tola. Quando o rei a chamou, vivia no palácio do rei, coberta de ouro, panos finos. Ela tinha ali a seu serviço tantos anos, tantas mulheres. Aí cuidava da sua roupa, do seu corpo. Mas quando o rei mandou chamar Vasti, ela disse: eu não vou. Mas Deus preparou isso. Mulher sábia, mulher que vigiava. E ela se preparando para se encontrar com o rei. Ela ficou no puro óleo, no azeite. Ela ficou ali se perfumando, preparando o seu corpo para se apresentar no momento em que o rei a chamasse. E ela, com toda a sabedoria, se apresentou ao rei toda perfumada, toda cheirosa, toda agradável. E esta mulher que está aqui nesta noite, que chegou para o seu esposo e disse: olha, eu estou no manto. Está no poder. 21 dias de oração, jejum completo. Não passou nada. Olha, ela chega na igreja e diz: homem, olha, se prepara.
Quer sair? Não sabe. Por que a senhora vai sair? Não sabe? Você não tem autoridade para me expulsar? Ah, não? Você não? Você não tem autoridade para me expulsar porque eu não vejo em ti o brilho de Deus. Ah, pá, é verdade? É mesmo. Mas eu sou filho de crente. Você é filho de crente? Eu sou. Você nasceu na igreja? Eu nasci, né? E eu nasci nos Estados Unidos, vamos para o inferno. Sai, capeta, em nome de Jesus, rapaz. Some dessa. Quem quer expulsar esse capeta? Porque fala muito, viu? Tá louco. Outro capeta que fala. Misericórdia. Quem quer expulsar? Vai lá, vai lá, vai lá. Em nome de Jesus. Sai, capeta, sai, sai, meu Deus. Sai, capeta. Sai, rapaz, agora. Sai, capeta. Eita, Deus. Deixa isso aí, cara. Quantos crentes que não têm poder de expulsar um demônio? Sai, porque não tem compromisso comigo. Sai, capeta. Mas não tem compromisso com Deus. Capeta chato. Seu compromisso é comigo. Sai, que diga, sabendo isso aí, tá falando de nós, coitador. Vai sair não? Não. Sai em nome do apóstolo Rina. Não saio. Em nome do Luiz Augusto. Não. Em nome da Luquinha. Não. Em nome do Diego. Não saio. Bicho, tá amarrado, não? Por que não? Porque Tá bom. Quem quer bater nele? Pra ele sair? Quem quer? Bota a mão, bota a mão. quem tem autoridade e poder para me expulsar? Quem quer bater nele? É chato. Você não tem compromisso, você não é um dizimista, você não é ofertante na igreja, você não faz nada na igreja, você só chega atrasado, senta no banco e não quer nada com compromisso com o teu Deus que você diz que serve. O seu compromisso é comigo nas madrugadas, o seu compromisso é comigo, não é com o teu Deus. Tá bom, então vou te bater pra você sair. Bate. Vou bater? Vai. Olha, Não vou sair. É desse não? Não vou sair. Vai sair não? Não, sai. Não sai. Não Deixa sai. pra trás, deixa pra trás. Vai lá pro em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Pai, vou expulsar esse capeta que é chato pra caralho. Não sai. Deus do céu, pega o microfone nessa zona. Em nome de Jesus, você tá ouvindo? Digo eu para você nesta noite, ô Jorge. Eu conheço Deus de falso, mas o teu Deus, eu não. O que adianta? Você pegar essa Bíblia, colocar embaixo do sovaco, onde já está molhado do sol, do calor desta noite, e a Bíblia anda embaixo do sovaco, sentindo todo o suor que vai escorrendo pelo sovaco abaixo. E quando não é isso, você pega a sua Bíblia e enfia dentro do bolso, vai para a faculdade, vai para o colégio, vai para o trabalho, e chega ali e você é crente. Eu? Não. Olha que o Senhor está te olhando, viu? Ele está te olhando. Ai, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Eu também conheço. Eu conheço de Gênesis e conheço Apocalipse. Mas o Deus que vocês servem, que muitos que estão aqui, que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o Senhor, eu não conheço. Não adianta você conhecer a letra, meu irmão. Olha, aqui está a letra. A letra está aqui para você. Mas o que adianta você conhecer a letra, mas você não conhecer o poder dela? Você não conhecer a essência? Você não conhecer o mistério da palavra de Deus? Você não conhecer o profundo e o oculto que está aqui dentro desta palavra? Que tem poder para libertar, salvar, curar, restaurar sua família, o seu lar, levantar, abrir, fechar, dar a morte, dar a vida. Você não tem discernimento da palavra. Então é como se fosse um gibi ou um livro que você leu, releu, mas você não teve discernimento dela, então você jogou lá, ó. Está lá no seu móvel, na sua gaveta, se empoeirando, se enchendo de poeira. Mas fala verdade. Olha, fique em dúvida, porque eu vou descansar. Eu vou descansar um pouco. Eu estou muito cansado nessa noite, trabalhei com isso.
E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois pela vida do próprio Deus, este rio está neste lugar. Restaurar, pegar com a mentirinha, suja, pegar com a drogada, uma prostitutazinha, isso, Satanás, meu pai me enviou para vir aqui libertar aqueles que estavam cansados e oprimidos e cativos das suas mãos. Mas isso aqui são meus. Esses são meus. Olha, lembra que você podia, eu te dava tudo que você podia lembrar. Olha, lembra você? Olha quantas vezes eu saciei a tua vontade, tua fome. Fora! Olha você. Olha, eu entrei na sua casa. Olha, eu te ensinei como cuidar da sua casa. Olha, você mantém a sua fome. Quando você mantém a sua fome, olha, mulher. Olha, eu entrei na sua casa. Eu trabalhei. Eu me dei a sua vida restaurante. Olha, isso aqui. Satanás! Fora, Satanás! Não, espera. Quem quer vir fazer parte comigo desse jardim? Quem de vocês aí que tem vontade de fazer parte comigo? Venham! Olha, mas eu vou voltar embora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu estou aqui para libertar todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Porque nenhuma condenação há
para aqueles que estão em mim. E hoje, a partir de hoje, vocês estão libertos para acreditar. Quantas vezes pensei em parar? Quantas vezes pensei no meu fim? Mas eu conheço um Deus que sempre me amou. E o seu filho por mim entregou. Ele mudou minha história, me deu a vitória. E hoje canto a Ele com glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu rei, Senhor, dono do meu coração.